Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria dos povos ancestrais, uma sabedoria milenar, o xamanismo. Nós vamos falar também sobre as pessoas que estão buscando no xamanismo um guia dentro da sua jornada evolutiva. E para falar sobre xamanismo, para falar dos novos e atuais xamãs, eu trouxe Vitor Hugo França, que é facilitador xamânico e pesquisador espiritualista. O Vitor Hugo também vai falar sobre o CD, O Encanto da Coruja, um CD que ele gravou com o Áureo Corrá, e vai também explicar um pouquinho pra gente sobre esses instrumentos sagrados que fazem parte do xamanismo. Portanto, não perca, que o programa de hoje está recheado dessa sabedoria milenar. Vitor, fala um pouquinho para quem é leigo, para quem nunca ouviu falar, explica pra gente primeiro o que é o xamanismo. Vamos lá, Vitor. Primeiramente, quero agradecer o seu convite, quero agradecer essa oportunidade, de passar um pouco dessa energia, desse conhecimento que eu, com o tempo, fui recebendo, esses ensinamentos maravilhosos que chegaram até o meu coração, chegaram até a minha vida. E eu fico muito feliz de poder compartilhar essa energia, de poder semear esse conhecimento para as pessoas realmente terem acesso a uma grande força, uma grande energia que pode trazer para as pessoas muita mudança, muitos benefícios, e que está disponível, Então eu quero falar justamente assim de coração aberto sobre essa linda filosofia de vida que é o xamanismo. Bom, o xamanismo, ele é assim, como eu disse, uma filosofia de vida, uma filosofia onde você vai trazendo, vai trabalhando valores de integração. E há muito tempo atrás, cerca de 40, 50 mil anos atrás, houveram os primeiros registros dessa grande energia, dessas ações, vamos dizer assim, do xamanismo. Foram registros assim simples, mas que já começavam a perceber desde essa época de 40, 50 mil anos, quando o homem começou a registrar, a documentar, vamos dizer assim, nas cavernas, nos desenhos, na natureza, as suas ações, a sua atitude de fazer com que tudo ficasse harmonizado. Então o que acontece? Os primeiros registros foram na Sibéria, com os Tungues siberianos, onde a gente percebeu que lá já havia esses primeiros contatos do homem desenvolvendo e buscando toda uma integração com todos os sistemas da natureza, os ciclos da natureza, fases da lua. Eles foram tentando fundar assim um jeito de poder sobreviver de uma forma nesse sistema todo planetário. E eu costumo dizer uma coisa muito legal, que eu gosto assim de trabalhar com os alunos, que o xamanismo, ele é uma lua de mel com a natureza. É justamente assim, a lua de mel nos remete a pensar em algo gostoso, algo assim de harmonização, um sentimento bom. Então o xamanismo, ele trabalha muito isso. Entender a natureza é um grande conjunto de técnicas, onde os xamãs, os primeiros, foram desenvolvendo para poder sobreviver através dessas técnicas de integração com a natureza, de forças de mentalizações, ou seja, você se harmonizar, entender a linguagem que a natureza tinha para nos oferecer naquela época, para poder fazer com que a vida ficasse muito melhor, com muito mais qualidade. Quer dizer, não era nem uma questão espiritual, transcendental no começo, era uma coisa de sobrevivência mesmo. Exatamente, uma questão de adaptação, de entender como todo o sistema funciona, e isso tudo trouxe para eles, na época, muito mais posicionamentos, muito mais assim qualidade de vida, porque começaram a entender, como eu disse, os ciclos da natureza, as fases da lua, outono, inverno, verão, tudo para poder a pessoa realmente entender, trabalhar com os 4 elementos, trabalhar com o fogo, com a terra, com a água, com o ar, para poder realmente trazer uma harmonização para a tribo, para a comunidade, para a sobrevivência, de estar estando assim em interação com o planeta de uma forma muito mais harmonizada. E aí o que acontece? Hoje em dia a gente começa a resgatar todo esse processo, começa a trazer essas energias, essa sabedoria ancestral, como você bem disse no início do programa, para aplicar na nossa vida no dia de hoje. Então o xamanismo, na realidade, ele deixou um legado assim, de forma eterna, um legado que todos nós podemos usufruir, justamente porque se trata de uma energia, se trata de uma força que você pode utilizar na sua vida sem ofender a sua crença, sem ofender vamos dizer, as suas religiões,
porque o xamanismo ele tem essa leveza, né, de entrar na vida da pessoa com uma filosofia e com um ensinamento bonito, de você realmente honrar todas essas forças da natureza. Dá para dizer que xamanismo é uma religião? Não, eu, diante de tudo que eu já vivenciei, eu estou dentro desse caminho do xamanismo há mais de 20 anos, né? Na realidade, o xamanismo entrou na minha vida assim, de uma forma muito bonita. Eu tive uma relação, um contato com vários nativos, né? E um deles realmente me trouxe esse despertar da necessidade dessa energia fazer parte da minha vida para melhorar a minha vida em todos os sentidos, trazer muito mais integração do meu ser com a natureza, e isso me traria muito mais resultados, muito mais retorno assim para a minha vida pessoal. E aí eu descobri que por isso me trouxe justamente assim uma alegria de ver que aquilo não tinha nada a ver com religião, nada a ver com religiosidade, né? Não tinha nada imposto, não tinha dogma, não tinha nada. Justamente assim, essa questão da filosofia de você poder conversar com essa energia, vamos dizer assim, sentir essa energia, que é uma das marcas do xamanismo, né? Você se integrar. E um exemplo clássico que eu falo muito para as pessoas, você dar um abraço numa árvore, sentir a energia da árvore nos seus chakras, sentir a força daquele povo em pé, né, do reino vegetal, e saber que ali tem Deus, que ali tem uma força criadora, que ali tem um grande ensinamento para você trabalhar e trazer para a sua vida. Então, para mim, isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. E aí eu comecei a mergulhar, comecei a ir atrás, pesquisar, comecei a participar de muitos trabalhos vivenciais com várias etnias, né, de povos americanos, principalmente os nativo-americanos, que é uma das bases da minha estrutura, assim, de estudo, né? Outros povos também que a gente vai pesquisando, outras etnias, que os nossos índios brasileiros aqui mesmo, os pajés. Entendi. Então, como você explicou, não tem um livro de dogmas, não há, como no caso dos cristãos, que tem a Bíblia, os espíritas têm como base a codificação de Allan Kardec. A tradição xamânica, ela se parece muito com a tradição da Umbanda. A origem dela é oral. Então, pelo que eu entendi, você foi pesquisar o xamanismo, vivenciar, aprendendo diretamente da fonte. Sim. Não foi simplesmente lendo livros, não, ou somente lendo livros. Você foi na fonte com povos mesmo, com representantes reminiscentes desses povos muito antigos, né, de índios norte-americanos e brasileiros, para poder aprender. Quer dizer, a pessoa que quer conhecer bem esse campo, ela tem que ir direto na fonte. Justamente, porque aí a gente entra numa questão, Vitor, que é muito importante que todos que estão assistindo entendam. Nós estamos falando de algo sagrado, nós estamos falando de uma energia sagrada, nós estamos falando de Pai Céu, de Mãe Terra, nós estamos falando do reino vegetal, do reino mineral, né, do reino animal, nós estamos falando de vida, de alma, de essência. E o xamanismo, ele trabalha muito com isso. Então, numa correlação dessa que você está fazendo, é muito importante você primeiro respeitar essa essência, você honrar essa essência. Então, para mim, isso era muito importante, sentar junto com um grande xamã, junto com um grande nativo, né, e ter dele um ensinamento que, na realidade, já estava dentro de mim, está dentro de você. O que a gente faz é um despertar dessa força. E esse grande nativo, o que ele faz? Ele te traz para esse regresso, ele te traz para esse sagrado, onde você começa a sentir os seus potenciais cada vez maiores. Então, isso para mim não está em livro, não está assim numa coisa muito rasa de pesquisa numa internet. Você precisa realmente vivenciar isso e sentir toda essa energia, sentir todo esse poder, vamos dizer assim, de uma grande sabedoria que passa para você e aí começa a preencher o teu ser. É um trabalho de conexão interior. Exatamente, conexão, despertar, um trabalho assim de você trazer para a sua vida essa energia, ativando essa força, porque ela pode estar ali adormecida. Então você ativa e você começa a sentir toda a repercussão na sua vida, nos resultados da sua vida, em termos assim de qualquer coisa que você busque na área da prosperidade, na área da saúde, sabe? Em qualquer área você começa a descobrir tudo isso que tem um potencial e começa a ativar, porque tudo é energia. Hoje a própria física comprova isso, né? Então, de diferentes formas, a gente trabalha com essas energias, para essas energias trabalhar ao nosso favor, numa ressonância, numa harmonia de respeito e de honra. Isso é uma questão de conhecimento, de aprendizado, mas também de vivências. Tudo Sim. Isso que você está falando, que você experimentou
essa conexão, que isso te trouxe prosperidade espiritual em todos os campos da tua Sim. vida. Isso você consegue participando de vivências, vivências xamânicas. Eu já participei de vários trabalhos, né, com autorização dos próprios nativos, né, estando lá com eles, no contexto deles, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil e em outras localidades que eu já tive de Você viajou para os participação. Estados Unidos Viajei. e ficou lá com uma tribo. Exatamente, fazendo esse tipo de aprendizado. Por quê? Primeiro, eles precisam sentir o que você realmente está querendo com tudo isso. Aonde está a sua verdade? Como é que está o brilho no seu olhar? O que você realmente está buscando? Se é apenas uma coisa rasa ou você realmente quer viver isso? E aí você mostra isso para eles através, não de palavras, através do seu olhar, da sua energia. E aí começa todo, vamos dizer assim, uma entrega que eles fazem para poder você ter realmente uma história muito bonita na sua vida acontecendo. Um exemplo clássico disso, que eu sempre falo, o universo do xamanismo, ele é muito vasto. Então, por exemplo, você trabalha dentro desse universo com resgate de alma, onde você traz partes da sua energia que você se fragmenta ao longo da vida. Isso é uma coisa que acontece hoje com vários seres humanos no dia a dia, né? Na vida agora atual, a fragmentação energética das pessoas tirando energia sua, o próprio sistema tirando, né, você de você. Então você trabalha com animais de poder, por exemplo, que é uma força maravilhosa. Eu descobri junto com os nativos essa energia do animal de poder. Quando você traz essa energia, desperta uma correlação da força de um talento de um animal que está relacionado com o seu ser e o seu interior. Então você traz essa energia para te ajudar no dia a dia. Então, por exemplo, eu estou na minha vida, seguindo o meu trabalho, eu evoco uma energia dessa para me dar força. De um animal de poder. De um animal de poder, para me dar força. Eu evoco essa energia para poder me ajudar a ter novas ideias, a fazer novos projetos de vida. E essa energia, por exemplo, eu vou para uma reunião, como eu vinha para cá para filmagem agora. Então, eu chamei essa força do animal de poder, pedi para ele, vai na frente, me ajuda, vai na frente, prepara lá, deixa tudo bonito, deixa tudo gostoso para a gente fazer um grande trabalho. E aí eu sinto essa energia como se ela fosse, sabe, parceira minha, trabalhando. Isso tudo é uma ativação que todo ser humano pode fazer na vida. O que depende disso acontecer? Depende de uma conexão séria, depende de uma entrega, depende de uma honra, de um respeito, porque isso para mim são chaves que eu descobri dentro do xamanismo. Os nativos trabalham muito nesse aspecto de você realmente, vamos dizer assim, sentir que isso é uma energia sagrada. Então você entra com o seu sagrado, ela abre para você tudo que ela tem para te oferecer. Se entrou com leviandade, se entrou de uma forma rasa, ela está ali, dentro de uma redoma, mas não tem ressonância, não dá sintonia, então você não acessa a energia. Então depende muito da sua entrega, da sua verdade. Da sua intenção. Então, por exemplo, eu venho trabalhando muito isso com as pessoas, né? Ajudando as pessoas a ativar essa energia na vida delas. Hoje Quer dizer, você faz uma vivência Sim. de resgate da alma, Sim. onde a pessoa aprende técnicas xamânicas para se trabalhar dentro dessa linha terapêutica. E trazer suas energias de volta, a recuperar. A gente sempre tem um termo que eu acho muito bonito no xamanismo, que é trazer as suas partes de volta para casa. Quem é a casa? Você, teu coração. E dentro disso a gente vai trabalhando isso com as pessoas, uma técnica assim que eu chamo de técnica xamânica terapêutica. E isso leva as pessoas a querer se aprofundar, porque ela é muito bonita, o resgate de alma, né? E quando elas se aprofundam, elas chegam muito no animal de poder, por exemplo. E aí a gente começa a trabalhar através de vivências também. Aí tem vivências só específica para poder ativar essa energia, como se fosse Cada assim. pessoa tem um animal de poder? Todos nós, isso é uma frase que eu adoro, que os nativos falam, todo ser humano, ele quando nasce, ele é adotado pela energia de um animal de poder. Todos nós temos um animal de poder, é como se fosse, vamos dizer assim, mantido as devidas proporções, é um amparador, é um guia, é um anjo, só que na forma de um animal. Então, por exemplo, você pega um lobo, a pessoa tem um animal de poder que é um lobo, ela tem a energia de um professor, ela tem a energia de trabalhar a questão da família, ela tem a energia de ser um guia, né, de direcionar pessoas. Você pega, por exemplo, um outro animal, como a coruja, você trabalha a sabedoria. A coruja, ela é a melhor ave que vê no escuro. Então a pessoa usa a energia da coruja, por exemplo, para ajudar ela a ver além do que ela está vendo, além dos véus da ilusão. Sabe, nessa metáfora, ela está vendo algo na vida dela. Será que você está vendo tudo na sua vida? Será que não precisa ver algo a mais diante de uma situação que está instalada? Então ela chama essa energia da coruja para voar com a coruja e ver algo a mais que ela não está vendo. Então isso acabou levando a criar um trabalho muito grande, né? Eu faço um trabalho presencial
bastante intenso com vários alunos aqui em São Paulo e também faço um trabalho hoje online, porque eu precisava criar um sistema de poder semear isso para muita gente. Mas aí entra o sagrado que eu te falei, Vitor. Por exemplo, quando eu criei um curso online sobre animal de poder, a primeira coisa que eu fiz a filmagem do curso, peguei todo o trabalho, levei para um grande irmão nativo meu, um grande amigo, mostrei tudo para ele assim no computador, eu falei, o que você me diz? Eu quero a sua bênção. Se você não me der a sua bênção, eu aborto esse curso, aborto esse sistema. Porque tem sagrado nisso, eu não posso brincar com uma energia dessa. Né? É um compromisso. Ele assistiu, ele olhou para mim e falou assim, teu olho está brilhando, isso que eu estou vendo aqui tem verdade. Ele falou assim, isso vai semear para outros corações. Pode fazer, eu te abençoo para fazer esse trabalho. Eu fechei meu computador assim, Vitor, e vim radiante para São Paulo, novamente, pensando assim, poxa, que trabalho que eu estou fazendo, até onde eu vou chegar com isso tudo, mas sentindo aquela energia de gratidão, aquela energia de honra, de ter uma bênção. E hoje eu levo esse trabalho para o mundo, né, para o Brasil e para outros estados e aqui do Brasil e para outras cidades do mundo, e ajudando pessoas a despertarem com uma energia dessa. E lógico, tomando todo o cuidado de fazer uma coisa muito embasada, muito didática, uma vivência muito forte. Se a pessoa faz uma vivência com você, ou é um curso que tem uma certa duração, ela vai ser ela vai se tornar um xamã, ou ela vai simplesmente estar habilitada a usar essas técnicas para o dia a dia? Como é que é esse processo? A sua pergunta foi fantástica, Vitor. Eu queria muito falar sobre isso. Na realidade, eu até me considero um facilitador xamânico, até baseado num grande aprendizado que eu tive com um índio norte-americano, um nativo lá em Sedona, que ele mora lá, eu conheci ele, conversei com ele, e uma vez eu perguntei para ele, falei assim, você se considera, você é um xamã? Ele falou assim, xamã não. Ele falou assim, xamã só tem um. E ele ficou assim com o dedo, né? E eu olhei pro dedo dele, eu falei, mas quem é esse um? Ele falou, o Criador. Esse é o único xamã que existe. Nós somos facilitadores, nós somos mensageiros. E eu vi naquele ser, Vitor, eu vi a medicina dele, eu vi a energia dele, eu falei, ele é um medicine man, ele é um xamã. Mas a simplicidade, a humildade não deixava ele admitir isso, porque ele considera o Criador como o único xamã. Então, às vezes, você vê pessoas, né, estudando o xamanismo, e eu falo isso muito para os meus alunos, a gente, na realidade, a gente vai trabalhar com uma energia para despertar o nosso eu, para despertar a nossa essência, o nosso eu superior. Então, na realidade, ninguém se torna um xamã. A gente torna-se pessoas capacitadas, pessoas que vai ter muito mais possibilidades, muito mais talentos para poder lidar com a vida, muito mais energia, né? Porque se a pessoa se autodenominar um xamã, você já fica preocupado, porque você começa a pensar, poxa, se um grande Lakota, um índio que trabalha uma medicina dessa, de forma ancestral, ele não admite que ele é um xamã, como que uma pessoa comum no dia a dia que fez um curso pode pôr uma bandana na cabeça, pegar um tambor e sair por aí falando que é xamã? Então isso daí você começa a falar, poxa, está faltando uma essência de honra nisso, está faltando o quê? Uma consciência. Porque a pessoa que ela tem consciência, ela não precisa do rótulo, ela não precisa do título, ela sabe que a medicina dela está ativada e ela pode ajudar outras pessoas. Como é que uma pessoa que faz um curso, ou com você, ou com outro facilitador, o que ela vai aprender de concreto, de prático, para ela usar no dia a dia como... não vou usar o termo xamã, então, porque eu acho que é algo, né, que transcende. Sim. Mas o que ela vai aprender para ela usar na prática do dia a dia? O que isso vai mudar quando ela estiver no trânsito, Sim. quando ela estiver enfrentando uma dificuldade financeira na vida dela, uma dificuldade amorosa, uma perda? Então, o que toda essa sabedoria ancestral xamânica pode ajudar um ser humano nos dias de hoje, nessa vida super agitada, com muita informação, muita tecnologia, mas ao mesmo tempo de muita confusão, né? É tanta informação que a gente se confunde. Então, o que o xamanismo pode orientar, pode trazer na vida prática dessa pessoa? Essa pergunta é excelente, Vitor, para a gente esclarecer o quanto essa energia, o quanto essa filosofia pode trazer para as pessoas muitos recursos. É aquela história, como você comentou, a pessoa está dirigindo, a pessoa está no banco, a pessoa está na vida dela, né? E ela precisa, muitas vezes, de ter uma força, de ter uma energia, de ter um amparo a mais, sabe? Uma questão assim de agregar na vida da pessoa
uma coisa que traz para ela muito mais vivacidade, muito mais poder, né? E quando eu falo poder, não é um poder assim a nível de status, não, poder pessoal, porque uma das marcas do xamanismo é justamente trabalhar o interno da pessoa, é valorizar o universo interior da pessoa. Então, quando você começa a estudar, quando você começa a desenvolver um trabalho dentro dessa área do xamanismo, né? Como eu sempre falo para todos aqueles que me ouvem nas palestras, os alunos que estão ali fazendo parte do meu trabalho, eu sempre digo, você fortalece o teu poder pessoal porque você vai para dentro de você. O xamanismo te traz para dentro de você, enquanto que o mundo te leva para fora. Então você começa a trabalhar seus valores internos, você começa a usar técnicas de visualização. Os kahunas, que são xamãs havaianos, né? Eles têm várias técnicas que eu aprendi com eles, que você desenvolve processos de força do pensamento, forças mentais que você vai emanando para você trabalhar todo o seu mundo à sua volta. E você começa com isso a trazer novos resultados, a trazer novas energias. Isso traz mais amparo espiritual, traz mais proteção energética, né? Traz muito mais leveza na sua vida. Então, por exemplo, eu estou dirigindo, estou indo para o meu trabalho, eu não estou ali automaticamente, num piloto automático, como todos estão muitas vezes preocupados com o trânsito, dando soco no volante, nervoso, não. Eu estou ali, passo uma árvore, que eu estou indo com o carro, passo uma árvore ali na lateral, assim, na avenida, eu olho para ela e dou um bom dia para ela. Às vezes eu brinco com os alunos e falo assim, te amo, linda, sabe? Para aquela árvorezinha que está passando ali tem uma energia. Então quando você faz isso, você entra nessa conexão e aquela energia começa a conspirar ao seu favor, porque ali tem um elemento, ali tem uma força, a força da terra, a energia da terra, ali tem Deus. Você sai do piloto automático e se reconecta com a terra. Exatamente, né? Dentro de um processo urbano. Às vezes a pessoa está no farol com o carro parado, tem um passarinho lá no fio, se cantando ou brincando. Você está ali, eu olho o passarinho e falo, eu honro você, eu honro dividir esse planeta com você, eu honro estar aqui nessa energia com você. Ali, você fala, nossa, peraí, você não tem problema na vida, você não tem outra coisa? Tenho, como todo mundo, a gente tem coisas para resolver, coisas para solucionar, faz parte, são os desafios da vida. Mas essa conexão que eu tenho com um pássaro desse, eu estou me conectando com aquele espírito do reino animal. E aquilo tem uma energia que começa a vir e ficar a meu favor. Então você começa a mudar a sua forma de se conectar com o mundo, de interagir com o mundo nesse sentido, dando valor às questões. Às vezes eu estou indo assim, tomar um café, passo por uma árvore, eu olho para ela, sinto a folha dela passando na minha cabeça, do galho dela, como se fosse uma bênção, passando pelo meu chakra coronário. Como se fosse uma bênção, eu falo, ó, te honro, e vou para a padaria tomar meu café. Então você começa a viver a vida normal que um ser humano busca, vamos dizer assim, o que é normal, mas aí você procura ver uma forma mais natural. Você faz caminhadas, você Sim. frequenta bastante assim parques nacionais? Exatamente, faço caminhada, e aí a gente procura dar sentido, Vitor. Por exemplo, a gente trabalha no contexto do xamanismo com as 4 direções sagradas. As 4 direções que tem os 4 elementos, né? Fogo, como eu disse no início do programa, a água, a terra e o ar, e ao mesmo tempo você trabalha com o leste, que é a força da nossa mente, onde você se conecta com o avô sol, que é a luz, que clareia a tua mente, que traz o discernimento. Então no leste você trabalha com a sua mente, discernimento, seus planos de vida, seus sonhos. Aí você vai para o sul, você trabalha a parte emocional, onde você limpa através das águas do sul, né, que é a direção do sul está correlacionada com a água, né, o leste correlacionado com o fogo, eu não preciso nem dizer porquê, né, com o avô sol, né, o sul relacionado com a água. Então a limpeza, a purificação da parte emocional. Aí você vai para o oeste, a relação do oeste é com a terra, é o físico, né? Tanto a parte física nossa, né? A parte corporal, como também a estrutura física da sua vida. A sua prosperidade, por exemplo. Saúde, tá ligado nessa questão do oeste, do físico, né? Que é a terra. Aí você sobe mais um pouquinho nessa roda medicinal, você vai para o norte, que é o ar, o elemento ar, que é a espiritualidade, a leveza do ar. A espiritualidade, como está a sua relação com Deus, com seus mentores, com essas energias todas. Então assim, as pessoas falam assim, poxa, eu preciso trabalhar muito o leste, eu preciso trabalhar a questão da minha mente, meus planos, meus projetos de vida, que é ali que eu vou
projetar o que eu quero de bom para minha vida. Numa vivência xamânica, ela aprende Exatamente, técnicas. aprende tudo isso. Você trabalhar isso, você vai trabalhar a parte emocional Um do método, sul. uma técnica. Exatamente, as mentalizações para você fazer, né? Como você se purificar melhor emocionalmente, tirar essas energias, essas melecas emocionais, impregnado que faz mal, você sabe disso, você trabalha com essa energia também de purificação, né? Você trabalha com bioenergia. Então tudo isso o xamanismo já trabalhava há milhares de anos, os nativos já vinham aplicando isso. E do mundo todo, né? E do mundo todo. Nativos do Tibete, do Brasil, Sibéria, os havaianos, né? De todas as etnias. E é muito interessante porque os índios, mesmo distantes, eles se consideram parentes, né? Porque eles têm uma filosofia parecidas, né? Muda culturalmente algumas questões, mas a filosofia de chegar ao Criador, de chegar a um equilíbrio do ser humano melhor, de um ser melhor, essa é muito parecida entre eles. Quer dizer, é fundamental hoje isso, né? Para a questão do meio ambiente, né? A Terra parece que ela está clamando por atenção. Então parece que essa filosofia de vida, essa sabedoria do xamanismo, ela é muito importante até para despertar as pessoas para essa necessidade de ter um cuidado com a natureza, né? Exatamente, você desperta um cuidado com a mãe natureza, você tem um outro comportamento, porque você tem outros valores dentro de você, aí você passa isso para os teus filhos, os seus filhos já crescem de uma forma diferente de um ser humano que está aí muitas vezes fragmentado, porque você vai passar outros valores como referência, até como ensinamento para essas pessoas, para esses seres, né? Para a sua família, para os seus filhos. Então tudo entra-se numa teia, Vitor, eu gosto muito desse termo, a gente entra numa teia muito luminosa, que é a teia da vida, que é a teia que o Criador sempre falou, nós estamos numa teia da vida, e todos fazem parte dessa teia, inevitavelmente, então você começa a mudar. Eu sempre falo, é dito isso aí a nível geral, né, que muitas pessoas precisam despertar, muitos seres humanos estão num sono consciencial, né? E os nativos sempre falaram isso, que desde a ancestralidade eles vêm passando a necessidade do ser humano despertar para algo a mais na vida dela, né? Não, sair desse comodismo, desse automatismo e voltar a atenção dela, a consciência dela para algo a mais e vivendo o que tem que viver. Eu lembro de um casal de alunos meu, que eles são engenheiros, inclusive, né? Eles trabalham, a vida deles normal, tudo mais, tá? A empresa. E eles me relataram uma vez que eles iam apresentar um projeto na empresa, e aí minutos antes deles apresentar o projeto, eles fizeram uma meditação xamânica lá dentro, né? Diante de tudo que eles já aprenderam comigo, né? Fizeram uma meditação e chamaram a força do animal de poder deles, para ajudar na apresentação daquele projeto. E eles entraram na sala lá com toda a diretoria, com uma força interna, um poder pessoal fortalecido, mostraram o projeto, colocaram energia, colocaram força, o olho brilhando. Quando eles saíram da sala, eles foram aplaudidos e lá na hora já foi falado, um dos projetos que está aprovado é o de vocês. Parabéns pela força, pela intensidade, pela energia que vocês colocaram nisso. E existe, você falou da mentalização que eles fizeram, né? Você pode usar, que nem eu estou vendo aqui, os acessórios que você trouxe. Explica pra gente aqui desses acessórios. A pessoa na casa dela, ela pode de repente, antes da meditação, ou no seu ritual próprio mesmo, né, no cantinho dela, na sala dela, ela pode pegar alguns desses instrumentos e tocar para auxiliar nessa conexão dela com esse sagrado. Como é que se usa? Mostra um pouquinho pra gente. Você falou uma coisa importante, Vitor. Deixa eu começar aqui por essa erva chamada sálvia branca. É uma sálvia branca americana. Tudo isso que você falou, você usou uma palavra muito boa, que é acessório. Porque a força está dentro de nós. A nossa mente, o nosso coração, a nossa energia, captando a energia da Mãe Terra, do Pai Céu. Nós temos a potencialidade de mudar uma história. Agora, isso daqui tudo são forças além, são forças sagradas que vêm somar para potencializar. São ferramentas. É que nem eu costumo dizer assim, se você vai comer, você pode usar a faca e o garfo para cortar a tua comida, não pode? Não facilita na hora de cortar, pegar com o garfo, cortar com a faca? Agora, se você está numa ilha deserta e de repente achou lá comida, achou uma fruta, eu não vou cortar essa fruta porque eu não tenho uma faca, isso mesmo. Né? Eu não tenho um prato para colocar a fruta no prato, você não vai deixar de comer. Então, ferramenta é para ser usada como um acessório, não como uma muleta psicológica. Exatamente, uma muleta, exatamente. É uma coisa de consciência. Então, por exemplo, a sálvia, ela tem um poder, essa erva, ela desde o seu plantio,
pelos índios americanos, a semente, eles já rezam para a semente, colocando uma intenção, porque no xamanismo você trabalha muito isso, você coloca muita intenção, você coloca muito a questão do firmamento, de decreto para você conseguir algo que você quer. Então você trabalha muito a palavra do poder, você trabalha muito o pensamento de poder, tudo no xamanismo trabalha nesse sentido. E uma coisa que a gente trabalha muito, Vitor, é o poder da gratidão. A gente agradece mesmo antes de receber a bênção. Eu já agradeci esse seu convite antes de estar aqui hoje. No primeiro mensagem que você mandou, eu já comecei a agradecer para poder dar tudo certo e a gente está fazendo fluir um trabalho desse. Porque assim, é assim que a gente faz o processo. Então, por exemplo, nessa erva aqui que é a sálvia, eles rezam pela semente. Falta, né, agradecer. Exatamente. A gente vive sempre querendo mais e sempre tendo que produzir mais e falta agradecer. Às vezes você quer colher, mas não quer agradecer o que colheu, né? E aí, quando a erva nasce, ela já nasce com uma energia de conexão, de gratidão, de purificação. Aí você acende essa erva, passa no ambiente da sua casa, passa em você, na sua aura, nos seus chakras. O que você está fazendo? Você está potencializando algo que você poderia fazer com o seu pensamento. Mas você potencializa, então você passa no seu ambiente, fica um cheiro agradável. A energia da erva, ela purifica o ambiente, facilita para você, né, te potencializa, né, e faz uma purificação gostosa. E aí você agradece a erva, agradece o nativo que plantou ela, que colheu ela. Então você cria uma teia, onde tudo vai funcionando assim, sabe, numa gradatividade muito bonita. Você vai preparando o ambiente espiritualmente. Sim, né? exatamente. Aí depois que você defumou, o que você pode fazer aí num ritual pessoal? Esse aqui, por exemplo, é um instrumento que eu gosto muito. Eu trouxe um dos meus, né, da minha coleção, que chama-se pau de chuva. E ele tem um som muito gostoso, que ele faz esse som. O pau de chuva, Vitor, ele é um instrumento extremamente meditativo. Você faz antes da meditação, você fica fazendo isso, e iniciando a meditação. Aí ele faz o quê? Ele vai te deixando num equilíbrio, numa tranquilidade, ele vai te dando uma paz de espírito, porque esse barulho da água já lembra o quê? Lembra que eu comentei? A purificação do ser, tá? Aí a gente vem, por exemplo, começando assim a fazer um trabalho mais intenso, por exemplo, se eu quiser fazer uma meditação mais intensa para purificar, para poder trazer realmente assim uma condição melhor, eu uso muito a maraca, né? Ou maracá, como eles falam, maracá, né? Ou chocalho, como muitas pessoas conhecem, porque aqui nessa cabaça, nesse instrumento, você tem dentro dela, normalmente eles colocam cascalhos de cachoeira. Por quê? Porque o cascalho, as pedrinhas, já traz energia da água. Nós estamos falando de limpeza, de purificação. Então quando você usa a maraca ou chocalho, você vai purificando e vai, com a vibração dela, você vai limpando o ambiente, você vai mudando a frequência vibracional e com isso você traz uma melhor harmonização. E o tambor? Bom, aqui nós vamos falar agora, Vitor, de um instrumento assim muito poderoso. O tambor, né, ele é considerado o principal instrumento no xamanismo. O tambor, ele tem assim toda uma energia onde você trabalha a vibração dele para poder harmonizar um ambiente de forma muito intensa. A vibração do tambor harmoniza a pessoa que está ouvindo o som do tambor. A gente tem várias práticas onde a gente toca o tambor e essa energia é direcionada para a pessoa, para poder ela ter uma purificação melhor, para ela poder ter muito mais equilíbrio, né? Então é um instrumento realmente maravilhoso. E eu sempre comento, muitas vezes as pessoas estão assistindo e falam, poxa, mas ele tem o couro de um animal, né? E o animal muitas vezes ele é sacrificado para ir para o tambor. Deixar bem claro isso. O animal, quando ele vem para o tambor, é um animal que morreu de forma natural. E aí a gente honra o espírito do animal, colocando ele no tambor, junto com o espírito da madeira, que se doou também para fazer o tambor. E aí você faz um trabalho de honra com essas energias. Então tudo isso no xamanismo é muito bem pensado para valorizar e continuar naquele processo que eu falei para você, de honra, conexão e respeito, entendeu? E aí ele vai trabalhando essa energia.
essa é a energia do tambor. Como a gente chama também o cavalo, aquele que te leva para você trabalhar, fazer a força, de você viajar, né, nessa história do xamanismo, que te traz mais estrutura, que te traz mais autoconfiança. E aí uma coisa que a gente trabalha muito no tambor, essa questão do toque do coração. De entrar na sintonia. Parece que te conecta com o teu eu mais profundo, de raiz mesmo. Exatamente. Né? A sua força ancestral, o seu sagrado, o seu coração começa a bater no ritmo do tambor. Você faz metabolismo. Exatamente, você faz uma conexão com o próprio coração da Mãe Terra, né? Você entra numa junção, numa fusão de trazer o coração da Mãe Terra junto com a força do teu coração e a força da batida do tambor. O CD O Encanto da Coruja, eu gostaria que você comentasse rapidamente sobre esse trabalho belíssimo que eu já toquei lá no nosso programa de rádio, programa Música e Mensagem. É um trabalho belíssimo que você fez com o Áureo Corrá, um dos maiores nomes da música New Age do Brasil. Fala um pouquinho desse CD. Bom, o CD Encanto da Coruja, ele na realidade foi assim, um grande presente que eu recebi do universo, né? Porque primeiro que foi uma fusão de ideias, eu participei de um show do grande músico Áureo Corrá, meu amigo Áureo Corrá, participei de um show, né, com o tambor, e ele gostou muito daquela participação e ele me convidou para a gente fazer um CD nessa linha do xamanismo, né, com perfume, né, com essa energia do xamanismo. E aí a gente fez o Encanto da Coruja. Ele demorou vários meses para ser feito, porque a gente fez com muito carinho, com muito detalhe. Aí o CD ele tem 7 faixas, 4 delas a gente vai colocando músicas, colocando mensagens, né? Nas 7 faixas a gente reveza, tem faixas só de músicas e tem faixas que tem mensagens minhas, onde eu vou colocando mensagens motivacionais, mensagens assim de conexão, para a pessoa meditar mesmo no que eu estou guiando ela, né? Então é um exercício assim que tem uma energia muito linda, além da parte musical tem essa parte terapêutica, de você realmente ouvir aquilo que está sendo dito para você trazer e colocar na sua vida, né? Bom, tá aparecendo na tela o telefone para quem quiser adquirir o CD, para poder ouvir, né, e ter esse guia, que é para quem é iniciante nessa área, precisa de uma referência, muitas vezes mora longe de um espaço, de um núcleo, o CD ajuda nesses primeiros contatos com essa sabedoria, né? Sim. Agora, para quem mora aqui em São Paulo, para quem pode vir a São Paulo, os teus cursos ocorrem somente lá no IPPB, lá no espaço do professor Wagner Borges, ou você também agenda e ministra, dá essas vivências de xamanismo em outros espaços? É só agendar com você, marcar uma turma? Como é que funciona isso? Então, a minha base, vamos dizer assim, né, é aqui no espaço do IPPB, no Instituto aqui no Ipiranga, em São Paulo, né? Eu tenho o prazer lá de trabalhar há muitos anos e fazer parte dessa história do Instituto, né, com todo o meu amor, com todo o meu carinho. E lá eu ministro tantos os cursos, né, os grupos de estudos, os cursos de xamanismo, como também as vivências. Eu faço rodas de cura lá todo mês, rodas de cura maravilhosas, assim, para trazer realmente uma energia curadora para as pessoas, porque o xamanismo ele é considerado uma medicina, porque ele traz uma cura, ele traz um equilíbrio para o ser. E lá eu faço todo o meu trabalho, né? Mas, como você bem disse, eu faço também fora do Instituto, fora de São Paulo, a convite de pessoas que organizam. Eu tenho vários trabalhos que eu faço no Rio Grande do Sul, né? Na Serra Gaúcha, faço em outras partes do Brasil, em Minas, no Rio de Janeiro, onde as pessoas organizam um grupo. Ligando para esse número que está aparecendo, sim, elas agendam com você? Pode agendar. Eu tenho meu site, né? O www.vozdoselementos.com.br. O Voz dos Elementos é um site que tem muita informação bacana. Eu tenho um site muito direcionado, bonito, que é o www.animaldepoder.com.br também, que tem uma forma de falar comigo e acessar essas informações bonitas. Então, assim, as pessoas entrando no site, elas entram em contato através do meu e-mail, né? E aí elas vão conversando comigo, a gente vai organizando. Tem a minha rede social, o Facebook também, que funciona muito bem. Tem lá o Voz dos Elementos, a página, o Animal de Poder, Práticas Xamânicas, tem lá o meu perfil pessoal, Vitor Hugo França. Então a gente vai conversando. A pessoa, ela entrando em contato, vai ter tanto agenda de cursos, sim,
de vivências, Exatamente. porque você pode tanto fazer um curso para aprender sobre o xamanismo em geral, né, Sim. ter uma noção básica, Isso. como você tem as vivências, como você falou, a roda de cura, resgate de almas, Sim. aí são as vivências. Aí né? a pessoa faz um trabalho com ela de harmonização, né? Um trabalho de terapia, um trabalho de harmonização do ser dela, fortalecendo ela, dando mais equilíbrio, dando mais direcionamento. Isso é um trabalho terapêutico. Ou então, aquilo que você falou, ela vai estudar e entender tudo isso a nível assim, de beabá mesmo, começando passo a passo até chegar a todo esse conhecimento que eu tenho hoje no meu coração. Então, é uma coisa assim, que eu gosto do xamanismo, Vitor, é que todos podem participar. Não tem nenhum tipo de restrição nenhuma, é aberto para qualquer pessoa que queira realmente entrar nessa frequência, nessa energia maravilhosa. Olha, nós lançamos há alguns anos atrás uma edição inteirinha da revista Caminho Espiritual sobre xamanismo. Foi, acho que, a primeira revista no Brasil, ou quem sabe no mundo, só sobre xamanismo. Eu tive o prazer, a honra de lançar. Se não foi a primeira, foi com certeza uma bela revista. Hoje não está mais nas bancas, já foi há alguns anos. Não sei nem se ainda tem para vender impressa, mas nós temos no nosso site, você pode acessar aí o nosso site, que lá você pode adquirir a versão digital da revista, que são 68 páginas só sobre xamanismo. Tem entrevista com vários pesquisadores, facilitadores dessa área, tem matéria do Vitor, vale a pena você conhecer. E para encerrar o programa, ó, eu quero pedir para você fazer uma vivência com as pessoas. Eu quero que você que está aí em casa, relaxa, sente-se confortavelmente na cadeira, tá? Mantenha a coluna ereta para não cochilar, né? Mas, ó, começa a respirar profundamente, solta o ar, começa a buscar um contato mais consciente com o teu corpo, porque agora o Vitor vai fazer, então, uma vivência xamânica. Eu não sei se você costuma trabalhar essa vivência com os teus alunos, ou não sei se você vai deixar a inspiração vir agora, mas eu quero que você faça com muito coração. Deixa de lado o lado racional, deixa o coração vivenciar essa vivência, e eu vou encerrar o programa de hoje com essa vivência, e até o nosso próximo programa, Autores e Ideias. Vai entrando em conexão com a sua força interna. Respire de forma consciente, relaxando o teu ser, fechando teus olhos, ficando de uma forma confortável e sentindo essa energia que chega até o seu coração. Respirando, sinta a energia da Mãe Terra subindo, essa força, essa energia vital que vem do planeta Terra e chega até você, envolve o teu corpo, energiza todo o teu sistema, todo o teu ser. Sinta a energia que vem lá do Pai Céu, do universo, e vai descendo como se fosse um banho de luz. E essa energia traz mais brilho para o teu olhar, para a tua vida, para a tua história. Pai Céu e Mãe Terra, passeando, energizando você.
4 direções. Sinta a sua conexão com a direção do leste, a força da grande águia. O leste é onde você mentaliza seus projetos de vida, seus sonhos. Sinta você alcançando seus sonhos, voando com a águia. A sua mente com pensamentos bons, pensamentos de luz. Pensamentos positivos, alcançando a sua realização. Se conecta agora com a força na direção do sul, onde o guardião é o lobo, esse grande animal que brinca com a tua criança interior, que faz você se purificar, ter mais equilíbrio emocional, cuidar melhor das suas emoções, confiar mais. Você vai se conectando nesse instante com a direção do oeste, a força do grande urso, onde você trabalha o seu equilíbrio físico, a sua saúde, a sua prosperidade. Mentalizando você, um ser próspero, saudável, recebendo um abraço carinhoso do grande urso. Finalmente, você se conecta agora ao grande búfalo branco, o guardião da direção do norte, a direção que te leva aos braços do Criador, de Deus, ao amparo dos seus mentores. Como está essa sua relação com a espiritualidade, com essa força criadora? Sinta e honre a essência da criação. E agradeça a direção do leste, a força da águia. Agradeça a direção do sul, a força do lobo. Agradeça a direção do oeste, a força do urso. Agradeça a direção do norte, a força do grande búfalo branco. Agradeça a Mãe Terra, o Pai Céu. Agradeça a sua respiração. A sua respiração é a sua vida. É a sua bênção. Sinta como está a sua criança interior nesse momento, seu curumim. Sinta como está o seu
seu ancião, a sua anciã, aí dentro de você. Respira. E vai agradecendo cada bênção, por menor que seja, que você receba todos os dias em sua vida. Agradeça a Mãe Natureza. Junto com essa prece dos grandes navarros, para abençoar a tua vida. Hoje sairei a caminhar. Hoje todo mal há de me abandonar. Serei tal como fui antes. Terei uma brisa fresca a percorrer o meu corpo, o meu rosto. Hei de ser feliz para sempre. Nada há de me impedir. Eu caminho com a beleza à minha frente. Eu caminho com a beleza atrás de mim. Eu caminho com a beleza acima de mim. Eu caminho com a beleza abaixo de mim. Belas hão de ser sempre as minhas palavras. Belas hão de ser sempre os meus pensamentos. Belas hão de ser sempre as minhas atitudes. Assim é, assim será. Arro. Eu saúdo você, um grande abraço de luz, um grande arro para o seu coração. O arro significa eu te honro, eu te respeito, eu sinto você. Gratidão.